sei como começar esse vídeo, na verdade. Olá, literatos! No vídeo de hoje eu vou trazer algumas curiosidades sobre autores brasileiros renomados ou não. Euclides da Cunha, ele morou em São José do Rio Pardo por um tempo, que é uma cidade vizinha aqui, enquanto ele estava escrevendo Os Sertões, que é aquele livro que conta a história de Canudos. Ele morou em uma cabaninha lá, porque enquanto ele estava escrevendo, ele também era engenheiro civil e ele estava construindo, na verdade reconstruindo uma ponte que tinha caído. Que essa ponte e a cabana onde ele morou estão lá até hoje. Até hoje tem a cabaninha lá e tem a ponte que se chama Euclides da Cunha, inclusive é uma ponte que naquela época que ele construiu utilizava-se carroças, então você não consegue passar dois carros ao mesmo tempo, tem que ser um por vez, sempre tem uma fila enorme para passar na ponte do Euclides. Tem um outro caminho que é uma outra ponte que é maior, mas por que não passar pela ponte que Euclides da Cunha construiu? Outra curiosidade do Euclides da Cunha é que ele faleceu aos 43 anos de idade por um crime passional. É o seguinte, a esposa do Euclides, a Ana Emília Ribeiro, ela tinha um amante que se chamava Dilermando. E o Euclides descobriu que esse amante, onde que ele morava, e naquela época tinha aquela história de defender a sua honra. Então o que ele resolveu fazer? Confrontar o Dilermando em sua própria casa. Inclusive, nesse mesmo dia, a Ana Emília estava na casa dele, né? E de repente ele chegou lá, só que ele não foi rápido bastante. E quando ele foi tirar a pistola para acertar o Dilermando atingiu ele primeiro. E assim foi que ele morreu. E o mais curioso também é que depois, alguns anos depois, 7 anos depois, o filho dele foi buscar vingança e foi atrás do Dilermando também, e também acaba morto pelo amante da mãe. O Olavo Bilac, que é conhecido como o príncipe dos poetas, e ele é um dos maiores nomes do parnasianismo brasileiro e foi inclusive quem escreveu o hino à bandeira. Não é o hino nacional não, tá gente? É o hino à bandeira. O Olavo Bilac, ele foi a primeira pessoa que causou um acidente de carro no Brasil. Ele estava no Rio de Janeiro e o carro estava sendo dirigido a 4 km por hora. Era um carro a vapor que o modelo era um Serpollet. Eu não vou nem saber que carro que é esse, mas eu vou tentar achar uma foto e deixar ele aqui do lado para vocês verem qual que é. Esse carro pertencia ao José do Patrocínio. E aconteceu que o Olavo Bilac, ele meio que perdeu o controle, né, do carro e saiu meio sem rumo e acabou batendo em uma árvore na Estrada Velha da Tijuca. Felizmente não teve nenhuma vítima, ninguém saiu ferido, mas o carro deu PT, deu perda total do carro. O próximo eu tinha que trazer ele aqui, eu sei que ele já é bem clichê assim, porque com muita razão de ser clichê, é o maior autor que a gente tem no Brasil e é o fundador da Academia Brasileira de Letras. Vocês já sabem de quem eu estou falando, é do Machado de Assis. O Joaquim Maria Machado de Assis, ele tinha uma origem humilde. Seus pais eram um pintor de paredes e uma lavadeira.
Além disso, ele era mameluco, o que na época ainda era muito complicado, porque ele chegou a vivenciar ali a escravidão, só que na época dele já não tinha mais, já tinha as cartas de alforria, então ele não chegou a ser escravo, porém ele vivia próximo àquela época. Existe no Brasil uma coisa que se chama branquificação, que é tentar fazer os personagens célebres da nossa história se parecerem brancos. Então, Joaquim Maria Machado de Assis sempre foi representado como um homem branco, mas na verdade ele era negro e ele não teve nenhuma educação formal. Ele foi autodidata. Diz-se, isso não é comprovado, mas se diz que o Machado de Assis, ele aprendeu, né, ele teve instrução porque ele ficava do lado de fora da janela de uma escola assistindo às aulas, e foi assim que ele aprendeu. Inicialmente ele não era escritor, ele trabalhava como funcionário público e revisor. Só que aí depois ele começou a escrever, ele tinha bastante talento e ele enviava seus escritos para os jornais, e foi assim que ele se tornou o grande autor que conhecemos, ainda na época dos folhetins. Só que uma coisa bastante curiosa é que a letra dele era horrível, porque imagina, ele aprendeu tudo sozinho, inclusive escrever. Então ele tinha uma letra ilegível mesmo, que os seus colegas revisores, os donos dos jornais, quando ele submetia as obras, e até ele mesmo às vezes não compreendia o que ele tinha escrito. Machado de Assis era canhoto, gago e ainda ele tinha epilepsia, além de ser negro. Naquela época, isso tudo era muito estigmatizado. E depois ele recebeu o apelido de bruxo, porque ele costumava escrever bastante durante a noite. E disse que quem ficava acordado à noite assim era bruxo. Mas nada disso o impediu de se tornar o maior escritor de todos os séculos e também de fundar a Academia Brasileira de Letras. Machado de Assis adorava jogar xadrez, era um hobby que ele gostava bastante, e é interessante também porque a gente precisa sempre lembrar que ele era autodidata, ele não teve educação formal e ainda assim ele conseguia jogar xadrez. Inclusive ele participou do primeiro campeonato de xadrez que existiu no Brasil. Outra curiosidade é que ele foi casado durante 35 anos com a Carolina Augusta Xavier de Novaes, que era uma portuguesa. Quem vinha de Portugal geralmente era da nobreza, e ela era a primeira revisora assim, dele. E por fim, eu queria falar da grande autora que eu tenho muita admiração por ela, vocês sempre vão me ouvir falar dela aqui no Ministério de Letrinhas também, a Clarice Lispector. A escrita dela era muito intimista, ela escrevia muito, refletia muito sobre a mulher, sobre questões interiores, e eu me identifico muito com ela por conta disso. Era uma grande feminista, ela era jornalista, só que ela era também ela dizia que ela era tímida, mas eu acho que ela era introvertida. A Clarice, ela era ucraniana, a naturalidade dela era da Ucrânia, ela nasceu na Ucrânia, só que ela veio para o Brasil muito bebezinha, ela era bem bebezinha mesmo, ela não tinha 1 ano de idade. E então ela não se considerava ucraniana, né? Ela dizia que ela era brasileira, ela tinha a língua presa, bastante presa. E por isso tinha muita gente que achava que ela
tinha dificuldade por causa do sotaque. E não, ela nem sabia falar ucraniano, só falava português. Ela conheceu diversos autores e artistas do modernismo e ela tinha uma grande amizade pelo Guimarães Rosa, eles trocavam cartas. Vou falar um pouquinho do Guimarães Rosa, que ele é aquele autor que inventava as palavras, ele inventava palavras nos livros dele. Ele escreveu São Bernardo, Grandes Sertões Veredas. Ele era de Minas Gerais, era mineiro, era médico e diplomata. Participou da Academia Brasileira de Letras. Na verdade, Clarice, ela é contemporânea, ela já não é mais modernismo. E o seu estilo era introspectivo e fluxo de consciência. Ela escrevia prosa poética e ela começou a escrever desde muito cedo. Quando ela tinha uns 13 anos de idade, ela já tentava publicar os seus livros. Isso é uma das coisas que eu também bastante me identifico com ela, porque quando eu comecei a escrever, mais ou menos lá pelos 10 anos de idade, eu já tinha algumas poesias. O nome original dela, o nome ucraniano, era Chaya Pinkassovna Lispector. E aí, quando ela chegou no Brasil, para ser mais fácil, né, de falar o nome dela, foi trocado para Clarice Lispector. Ela era jornalista, mas ela não se formou em jornalismo. Ela era formada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e foi onde ela começou a trabalhar como jornalista também. Mas na verdade a formação dela era no Direito. A Clarice, ela era fumante, né? Ela fumava bastante mesmo. E em 1966, ela dormiu com um cigarro aceso na mão, porque ela tomava uns remédios para dormir. Aí ela adormeceu com esse cigarro aceso, ela estava no seu apartamento, no seu quarto, e isso causou um incêndio no apartamento. E ela tinha a mão dela muito queimada por causa desse acidente que ela mesma causou. Ela ficou alguns meses hospitalizada e quase perdeu a mão direita, sofrendo sequelas físicas para o resto da vida. Como eu falei, ela era muito introspectiva, muito tímida, então ela não gostava de aparecer em público e muito menos de dar entrevistas. Então aquela entrevista que a gente conhece dela foi a única que ela fez para a televisão na vida dela, e a exigência dela é que só fosse publicada depois que ela falecesse. Então, 2 dias após a sua morte, essa entrevista foi publicada. Ela faleceu bem próximo ao seu aniversário, no dia 9 de dezembro. Ela completaria 57 anos e ela faleceu de câncer de ovário. Por fim, eu trago aqui o autor Michael Ende, que talvez não seja tão conhecido e também não é brasileiro. É o único que eu vou trazer que não é brasileiro, mas é porque é um dos meus autores favoritos de literatura infanto-juvenil. Na verdade, ele não escrevia para crianças, ele escrevia para adultos, com a intenção de refletirem sobre si mesmo. Só que ele era filho de um autor, de um pintor surrealista. Então, por conta disso, apesar de ele ser muito participante de questões sociais, ele misturava muita fantasia com a realidade. O Michael Ende é o autor da História Sem Fim, que vocês devem conhecer mais essa obra dele por conta dos filmes, mas ele tem muitas outras obras magníficas, por exemplo, Momo e o Senhor do Tempo, que é uma crítica ao capitalismo. A gente tem Jim Knopf e Lucas o Maquinista,
E depois tem o volume 2, que é o Jim Knopf e Os 13 Piratas. São livros muito deliciosos de ler, eu gosto muito da obra do Michael Ende. Ele brincava muito com o nome dele porque Ende literalmente significa fim, tanto em inglês quanto em alemão também. Então ele mesmo brincava que ele era o Michael Finn. Quando os filmes que a gente conhece foram lançados, o Michael Ende, ele odiou a adaptação. E ele falou que não tinha nada a ver com o livro que ele tinha escrito, porque de fato no livro a gente tem algumas reflexões que não são feitas no filme, não tem como fazer através do filme. Não é um filme para crianças, não é uma discussão para crianças, é uma discussão para adultos. E isso não transparece. No filme ficou uma coisa muito bobinha, uma coisa muito de criança mesmo. Então o Michael Ende, ele detestou a adaptação e pediu para o seu nome ser retirado da obra. Só que eles não quiseram, eles tinham comprado os direitos de fazer esse filme, então a produtora não quis retirar o nome do Ende. Então ele processou a produtora, processou quem fez o filme, só que perdeu o processo. Então ele simplesmente teve que aceitar aquelas porcaria de filme e assim ele ficou mais conhecido, felizmente. Também não gosto do filme porque li o livro. Uma última curiosidade que a gente tem sobre o Michael Ende é que, apesar de ele ser alemão, ele viveu grande parte da sua vida na Itália, em uma casa que se chamava Casa do Unicórnio. Vocês gostaram de saber um pouquinho mais dessas curiosidades desses autores? Que outra curiosidade vocês sabem sobre outros autores e que eu não falei aqui, que seria interessante de a gente trazer aqui para o Minestra? Deixe seu comentário aqui embaixo. Não esquece de curtir e compartilhar o vídeo. E mais um favorzinho que eu peço para vocês. Quem chegou até o final do vídeo, deixa aqui nos comentários a palavra unicórnio, porque assim eu vou saber que esse tipo de vídeo, esse conteúdo é relevante para vocês. Assim eu posso trazer mais conteúdos dessa índole. E o YouTube também vai entender que é um conteúdo relevante e vai trazer mais desses temas para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!